Oremos. Querido e bondoso Deus, aqui, Senhor, está o teu povo para te louvar e te adorar esta noite. Pai querido, muito obrigada, porque o Senhor trabalhou no coração de cada um de nós. O Espírito Santo, Senhor, nos trouxe esta noite. Então nos ajuda, Senhor, a ouvir a tua voz. Nos ajuda a ficarmos atentos à tua voz e nos ajuda a aprendermos mais de ti. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e aceita, Senhor, a nossa adoração a ti. Fica, Senhor, com cada um que aqui chegou, com cada adorador. Abençoa, Senhor, as suas famílias. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Igreja Adventista do Sétimo Dia, bairro Alvorada, Fortaleza, Ceará, Brasil. Essa foi a irmã Ruth, que acabou de orar exatamente aqui, nesse dia 29 de maio de 2024, exatamente na sede da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Nesse momento, nós somos convidados a adorar a Deus com os nossos dízimos e com nossas ofertas. Que nós possamos louvar a Deus enquanto o diácono vai passar as santas. Abençoa, Pai, esses dízimos e essas ofertas, querido Deus. Abençoa, querido Pai, a cada um que puder contribuir e os que não puderem contribuir. Que esses dízimos e essas ofertas sejam para a pregação do teu Evangelho, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Hoje, como é de praxe, todas as quarta-feiras, nós fazemos os nossos pedidos, os nossos agradecimentos. Vamos abrir agora o espaço para os irmãos. E eu vou começar, já estou aqui, tenho muitos motivos para agradecer a Deus, pelo simples fato de eu estar viva, com saúde. E já é uma bênção muito grande agradecer pelo milagre da vida, de estar mais uma vez na casa dele, E que vocês possam ter um pedido especial, que vocês possam orar pela minha irmã, que está em tratamento do câncer, e também pela minha família, Orar também pelos desbravadores que vão para o acampamento amanhã, E orar também pela nossa igreja. Esses são os meus pedidos e os meus agradecimentos. Alguém mais? Igreja Adventista do Sétimo Dia, bairro Alvorada, Fortaleza, Ceará, Brasil. E esta é a irmã Iriaci. Boa noite. Boa noite. Quero agradecer primeiramente pelo Senhor que me concedeu o dom do fôlego da vida. Agradecer a Deus pelo calçar, pelo vestir, pela chuva que caiu, E pedir para aqueles que estão desabrigados, porque é uma felicidade para uns e é uma tristeza para outros, A questão da chuva. E também comunicar à igreja que, passando esse final de semana, o próximo, no caso dia 8 e 9, nós teremos um final de semana com Deus na questão da oração, Final de semana do Lar e Família, onde o pastor vai estar aqui administrando, onde dia 8 nós teremos a Santa Ceia e dia 9 nós teremos o batismo e será da Dona Eliane. Amém? Amém. Então, que possamos nos preparar, possamos estar aqui, no dia 8 e dia 9, que o Espírito Santo já possa estar trabalhando nos corações, até talvez de outras pessoas que se decidam ao batismo também. Então, que a igreja, já está toda convidada para o evento do dia 8 e 9. Amém? Amém. Oi, eu quero agradecer a Deus por estar mais uma quarta-feira na casa dele. Passei algumas quartas sem estar aqui e desde quarta-feira passada que a gente está tentando vir, Meu pai esteve muito doente, muito ruim mesmo, e pela graça de Deus o médico descobriu o que era que ele tinha
que era convulsão, começou as medicações e agora ele está bem melhor, né? E eu agradeço a Deus por isso. Eu agradeço a Deus porque o Senhor é muito misericordioso, porque a Regina viajou, né? E a gente ficou com a sopa para fazer. Então eram muitas coisas para serem feitas e eu não tinha condições de fazer essa sopa, não tinha. E Deus, Ele trouxe 2 pessoas lá do Maranhão, né, que fez a sopa aí por vários dias, várias sextas-feiras foram elas que fizeram, que foi a dona Francisca e a dona Maria, que é a mãe e a sogra da Cátia e do Márcio. E eu fiquei assim, muito agradecida, porque assim, a Regina está tendo que resolver os problemas e não tinha quem fizesse, eu não conseguia fazer. E Papai do Céu providenciou. E amanhã, né, depois de amanhã, graças a Deus, eu vou estar de folga e eu vou conseguir fazer as sopas. Então eu agradeço muito a Deus pelas bênçãos, pelo cuidado, né, que Ele tem, que quando nós temos a certeza que o projeto é dele, então Ele age conforme a vontade dele. Eu estou muito feliz por estar aqui, muito agradecida a Deus por essas bênçãos e por outras também, pelo neurologista ter conseguido iniciar o tratamento, né? Que ele disse que era convulsão, iniciou, só que eu achei que ele ia tomar a medicação e plim, ia ficar tudo bem. Só que não foi. A adaptação com a medicação ficou muito difícil, mas graças a Deus ele já está melhorando. Igreja Adventista do Sétimo Dia, bairro Alvoreno, Ele Fortaleza, está Ceará, melhorando e, se Brasil. Deus quiser, logo ele estará com a gente, vindo para a igreja, em nome de Jesus. Amém. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Alvoreno, Fortaleza, Ceará, Brasil, nesse dia 29 de maio de 2024. Oi. A gente está entregando essas revistinhas, né? Que na próxima semana o material lá da casa vai estar 50% mais barato. Então, dê uma olhadinha, vê aí o que é que vocês querem comprar. E se vocês precisarem de qualquer coisa, aí vocês avisa pra gente que a gente ajuda nessa parte, tá bom? Igreja Adventista do Sétimo Dia, bairro Alvoreno, 29 de maio de 2024. Essa foi a professora Ruth. Boa noite, igreja. Eu também quero agradecer a Deus por estar aqui mais uma quarta-feira, né? Ouvindo a palavra de Deus, né? E assim, uma coisa interessante de Deus, né? O JF, lá onde eu trabalhar, um funcionário terceirizado, colocou o hospital e a empresa na justiça, né? Como eu sou o supervisor mais antigo que trabalha lá, o último indicado foi eu. Então eu tive que deslocar lá de casa para ir com a audiência da empresa, né? E assim, a Michelle ficou muito com medo de sair, porque está acontecendo muita coisa no mundo, né? Está acontecendo no JF. Então ela orou a Deus que, se fosse da vontade dele, eu não participava desse episódio que aconteceu lá, né? Essa audiência que o funcionário botou o hospital na justiça, né? Então eu me desloquei para lá, falei com o advogado, com o pessoal da administração, e na hora que eu ia entrar no carro para ir, o advogado: não, Araújo, não precisa de você ir. Então abaixa, a gente é aqui que vai estar tudo resolvido, né? Então minha esposa, ela fez um pacto com Deus, que se isso acontecesse, ela vinha pregar aqui na igreja. Amém? Amém, né?
Então ela vai procurar estudar a palavra de Deus e vai voltar para vir pregar na igreja, né? Então Deus é maravilhoso. Quando a gente tem fé, que a gente ora, acontece o milagre, né? Então só o que eu tenho que agradecer a Deus é isso aí, amém? Gostaria de fazer algum pedido, algum agradecimento? Igreja Adventista do Sétimo Dia, bairro Alvoreno, Fortaleza, Ceará, Brasil. Vamos fazer uma Essa é a irmã Daniele, neste dia 29 de maio de 2024, quarta-feira à noite. Oremos. Te apresento aqui, Pai, cada pedido, cada agradecimento que foi chegado aqui. Aqueles também que não vieram, mas o Senhor sonda e sabe o coração de cada um. Obrigada, Senhor, por ter trazido a cada família aqui. Que o Senhor possa abençoar cada pessoa presente. E abençoe também o pregador desta noite. Que a palavra fale aos nossos corações. Dá-nos uma noite de paz. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Nesse momento nós vamos ouvir uma mensagem musical pela Dani. Mais uma vez, boa noite, né? Boa noite. Eu queria dizer para cada um de vocês que sempre quando eu estou na escala de música, quando alguém me convida, eu tenho muita cautela e cuidado de escolher os hinos, porque, como sabemos, a música, ela é uma pregação cantada, né? E quero que vocês meditem nesse hino desta noite. Não gravaremos. O Irmã amor Daniele de cantando, pois Deus, a música gera direitos autorais. Voltamos em seguida. Agora vamos à pregação, à oratória do professor André, nesta noite de 29 de maio de 2024, aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Alvoreno, Fortaleza, Ceará, Brasil. Esse, repito, é o professor André. Igreja Adventista do Mais uma Sétimo vez, uma Dia, boa noite a todos. Alvoreno. É um prazer estar a primeira vez aqui nessa igreja. É isso? Primeira vez nessa igreja aqui, do Alvoreno. Gente, como a vida da gente muda em questão de minutos. Viu? Ano passado eu estava aqui com vocês. E este ano a vida mudou rápido. Tive que mudar de igreja por causa da missão Caleb, lá na Igreja das Goiabeiras. Me chamaram para fazer a missão Caleb e lá depois assinaram meu contrato. E também na minha vida particular, vida familiar, tive que mandar os meus 3 filhos para outro estado, 2 para o Maranhão e 1 para o Piauí. Benjamin, o mais velho, está fazendo faculdade no Piauí, na faculdade federal lá. Ele passou em biomedicina e lá ele está estudando. No momento agora ele está de viagem, ele está voltando para Fortaleza, que vai passar um feriado aqui com a gente. Provavelmente daqui para sábado a gente apareça por aqui para ver vocês. E os nossos 2 pequenininhos estão no Maranhão, estão lá estudando, e só está eu e a esposa em casa. Estamos vivendo nossa lua de mel. Nós estamos com 6 meses, só nós 2. Filho é bom, mas tem hora que você dá vontade de você deixar ela ali, fica aí, deixa só eu e minha esposa. Mas hoje eu confesso para vocês que oro pela minha esposa, porque ela está passando por um momento muito difícil, né? E desde do ano passado que ela não quer vir para a igreja, e só vai para a igreja quando eu vou pregar fora, né? Quando eu vou pregar em outro lugar, mas as igrejas por aqui ela não quer ir, não sei porquê, mas que vocês orem por ela, né? Ela está passando um momento de depressão, né? Ansiedade, e o porto seguro dela é o emprego dela, né? Mas que vocês orem por ela. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Mateus,
não vim falar de mim, eu vim falar da palavra de Deus. Livro de Mateus, capítulo 1. Livro de Mateus, capítulo 1. Amém? Agora feche seus olhos, vamos falar do nosso Deus. Oremos assim. Soberano e amado Deus e Pai, neste momento a Tua palavra está aberta. E a gente sabe que quando ela está aberta é o Senhor falando com a gente. E neste momento eu te peço uma bênção especial. Qualquer empecilho que venha tirar nossa atenção da Tua palavra, seja se retirado deste lugar. E fique aqui somente o Criador e os suas criaturas para ouvir a Tua palavra, em nome e pelo amor de Cristo. Amém. Livro de Mateus, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Aminadab a Nasson, Nasson a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz, e este de Ruth gerou Obed, e Obed gerou a Jessé, Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da qual foi mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abia a Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jordão, Jordão a Acais a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon. Versículo 16: e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Quando vocês lêem a genealogia de Jesus, que lição espiritual vocês tiram para vocês? Quando vocês lêem esse bocado de nome aí, né? Filho de quem, pai de quem, o que vocês traz de espiritualidade para vocês? Quando vocês lêem a genealogia de Jesus, o que traz de bom? O que isso traz de lição para mim e para você? O que vocês acham? Traz aí algum ensinamento? Tem algum ensinamento espiritual aí que possa me fortalecer quando eu leio esse bocado de nome? Deixa claro que Deus não faz acepção de pessoas. Deixa claro que Deus não faz acepção de pessoa, bem colocado, né? Deixa eu falar para vocês aqui, né, como já que esqueci agora o teu nome. Deixa eu me lembrar do teu nome. Severino. Pronto, Severino. Bem, o Severino deixou bem claro, não é isso? Gente, olha, eu vou tirar dessa lição, da genealogia de Jesus, eu vou tirar 7 lições espirituais para mim e para você. 7 lições que vocês vão levar para casa de vocês vão meditar, e toda vida que vocês for ler o livro de Mateus capítulo 1, vocês vão se lembrar dessa pregação. A primeira lição espiritual está no versículo 3. Lê para mim o versículo 3 aí para mim, Severino. Judá gerou a Tamar, de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom a Arão. Quando vocês vão estudar a genealogia de Jesus, isso lá entre o povo judeu, vocês nunca vão encontrar mulher inserida dentro da genealogia de Jesus, ou dentro da genealogia judaica. Eles não colocam mulher. Agora a pergunta é, por que Mateus colocou uma mulher dentro da genealogia de Jesus? Por que ele colocou mulher? E aí vocês vão ver que ele colocou 5 mulheres. 5. Mateus, ele queria dar uma lição, porque o alvo principal de Mateus, ao escrever esse livro,
era o povo judeu. O alvo dele era o judeu. Então ele colocou Tamar. Eu pergunto à igreja aqui do Ovroene, quem foi Tamar? Quem era essa mulher? De tão importância que Mateus escreveu o nome dela dentro da genealogia de Jesus. Quem aqui é professor aqui de departamento infantil? Levanta a mão aí. Departamento infantil. Eu aposto que qualquer um de vocês, essas criancinhas aí, ó, nenhum delas nunca ouviu vocês contar a história de Tamar para elas. Vocês nunca contaram a história de Tamar. Nenhuma professora conta. Por quê? Vocês lembram da história de Tamar? Quem foi Tamar? Vamos lá, gente, vamos falar aí. Estão dormindo ainda já? Quem foi Tamar? Deixa eu refrescar a memória de vocês. Judá, ele tinha 3 filhos, não é isso? Não é isso? Judá tinha 3 filhos. Um dia, o mais velho conheceu a linda moça chamada Tamar. E a Bíblia diz que esse filho, por ele ser mau, veio o juízo de Deus sobre ele e ele morreu. É assim a história conta? E segundo a lei do levirato, o segundo filho deveria assumir a viúva e casar com ela. E assim aconteceu. Judá deu o segundo filho. E a Bíblia conta que esse segundo filho, por ele ter uma conduta sexual errada, veio o juízo de Deus sobre ele e ele o morreu. Aí Judá tinha o terceiro filho, o menorzinho. Aí Judá pensou no seguinte: qual é o problema dessa mulher? Eu já dei 2 filhos para ela e os 2 morreram, esse daqui eu não vou dar. Aí ele inventa uma desculpa, lembra da história? Inventa uma desculpa, manda ela ir para a casa do pai dela e diz o seguinte: olha, quando o meu filho crescer, eu vou dar ele em casamento. Só que se o tempo se passou, ou a criança cresceu e Judá não deu filho de casamento. Aí o que foi que Tamar fez? Ela sabia que o sogro ia passar por um determinado lugar, se fingiu de prostituta e teve uma relação com o sogro, e dessa relação nasceu 2 filhos gêmeos, Pérez e Zerá. O mais interessante é que os 4 estão dentro da genealogia de Jesus: Tamar, os filhos e Judá. O que a história de Tamar ela traz de lição para mim e para você? É que a graça de Cristo, ela não rejeita ninguém. A graça de Jesus está disponível para todo tipo de pessoa. Assim a pessoa aceita esta graça. Voltando nossos olhos à Bíblia novamente. Segunda mulher, versículo 4. Arão gerou Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz. Raabe, segunda mulher, um pouquinho diferente de Tamar, que se fingiu de prostituta. Essa mulher, Raabe, ela era uma autêntica prostituta cultual de Jericó. Vocês lembram da história de Raabe? Dizem que um dia Josué manda 2 espias à cidade de Jericó. Aí você fica imaginando o seguinte: imagine você está passeando aí no meio da rua e de repente você vê o Severino e o Ivo entrando numa casa de uma prostituta. O que vocês vão pensar deles? Imagine aí. Vão evangelizar ela? Amém. Amém. Essa foi. Imagine aí, 2 servos do Senhor entrando numa casa de uma prostituta. E esta mulher, ela não viram nesses 2 homens mais 2 clientes para ela. Olha só que o livro de Josué, não desmarca Mateus, mas olha, presta bem atenção. O que o livro de Josué, capítulo 2, fala a respeito de Raabe?
Josué capítulo 2. Igreja Adventista do Sétimo Dia, bairro Álvaro N, Fortaleza, Ceará, Brasil, Josué 29 de capítulo maio 2. de 2024, uma quarta-feira à noite. A partir do versículo 8, Esse é o professor André. diz assim: antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhe disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor de vocês caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados de medo, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíste do Egito, e também que fizeste aos 2 reis dos amorreus, que estavam além do Jordão, as quais destruíram. Ouvindo isto, desmalhamos o coração, e ninguém mais há ânimo nesta cidade, por causa da presença de vocês, porque o Senhor, o vosso Deus, o Deus de vocês, é um Deus no céu e um Deus debaixo da terra. Raabe, a meretriz, ela não viu naqueles homens mais 2 clientes para ela. Ela viu 2 mensageiros de Deus. Ela disse o seguinte: olha, eu sei quem são vocês, eu sei quem é o Deus de vocês, eu sei o que ele tem feito aos reis dos amorreus, eu sei que ele abriu o Mar Vermelho, eu sei que ele abriu o Rio Jordão, eu sei quem é o Deus de vocês. A Raabe, a meretriz, a prostituta, ela foi salva porque ela achou graça nos espias. Esta mulher, que um dia foi uma meretriz, ela foi salva porque ela aceitou o Deus de Israel. E da graça, ela foi salva. Voltando para Mateus novamente, capítulo 1, continuando a leitura, a terceira mulher. Versículo 5. Salmão gerou de Raabe a Boaz, e este de Ruth gerou Obed, e Obed gerou a Jessé. Ruth. Agora nós temos Tamar, que se fingiu de prostituta. Nós temos Raabe, que é uma autêntica prostituta. E agora nós temos Ruth. E a Bíblia diz que Ruth, ela era o quê? Uma moabita. Ruth era uma moabita. Eu pergunto à igreja aqui: quem eram os moabitas? Da qual Ruth veio. A linhagem de Ruth era os moabitas. Quem eram os moabitas? Da onde que eles surgiram? Como é que eles surgiram? Deixa eu refrescar a memória de vocês. Vocês sabem. Só que vocês, eu acho que não se lembram. Lembra que um dia Deus manda os anjos à cidade de Sodoma e Gomorra? Vocês lembram dessa história? Ele mandou esses anjos fazer o quê? Destruir. De repente esses anjos expulsam a família. A família de quem? A família de Ló. Lembra a história? Os anjos expulsam ele, porque os anjos iam destruir Sodoma e Gomorra. De repente a mulher olha para trás, vira uma estátua de sal, e Ló se refugia numa caverna com as 2 filhas. E um dia, a filha mais velha dela, junto com com a mais nova, tem uma brilhante ideia, uma ideia demoníaca. É uma conversa com a outra e diz assim: olha, nós vamos morrer nessa caverna, nós não vamos dar nem um filho, nós não vamos ter nenhuma geração. Vamos fazer o seguinte: vamos embebedar o nosso pai. Aí elas embebedaram o pai dela, a mais velha dormiu com ele. No dia seguinte, a mais nova fez a mesma coisa, e desse relacionamento com o próprio pai nasceu 2 filhos, duas tribos cruéis, inimigos de Deus: os moabitas
e os amonitas, filho de Ló. Os moabitas e os amonitas são filhos de Ló. No livro Patriarcas e Profetas, a irmã White, ela diz que os moabitas e os amonitas, eles eram tribos cruéis, inimigos de Deus, inimigo do povo de Deus. Olha só, qual é a Bíblia de vocês no livro de Deuteronômio, capítulo 5º livro da Bíblia, capítulo 23. Olha só o que a Bíblia fala sobre esse povo. Capítulo 23 de Deuteronômio. Capítulo 23. Eu queria que lê para mim esse vídeo. Versículo 3. Versículo 3. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Eu pergunto, por que Ruth entrou? Se ela era uma moabita. Se a palavra de Deus está dizendo que nenhum deles entrará, e por que ela entrou? Bora, é a resposta. Por que Ruth entrou na genealogia de Jesus se nenhuma geração dela entraria na Assembleia do Senhor? A graça de Deus, ela prevalece sobre a justiça divina. Vocês não estão entendendo? Vocês estão entendendo? A graça de Cristo, ela ultrapassa ou ela prevalece sobre uma justiça divina. Embora Deus tenha dado uma sentença para o povo, a graça de Cristo, ela ultrapassa, porque Ruth, ela foi salva, porque ela aceitou o Deus de Israel. Embora a sua geração, embora o seu povo estava condenado a não entrar, mas porque um dia ela aceitou o Deus de Israel, e ela, por isso que ela entrou. A graça de Deus o salvou. Quem é pecador aqui? Eu. Levanta a mão aí. Eu. Qual é o salário do pecado? Por que ninguém aqui morreu? Porque a graça de Deus, porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Embora nós estamos condenados à morte, mas a graça divina, ela é um dom gratuito para cada um de nós. Embora que nós tenhamos a certeza que nós vamos morrer, mas Cristo vai nos salvar, porque a sua graça sempre prevalece.